Fala fazedores, meu nome é Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Galera, hoje a gente vai fazer mais uma ferramenta. Mais uma vez você vai ver que você não precisa investir muito em ferramentas caras para fazer marcenaria. A ferramenta que a gente vai fazer hoje é essa prensa aqui, essa prensa de bancada. Super simples, super versátil. Eu dei várias soluções mais simples possíveis para você conseguir fazer essa prensa. Então, qualquer iniciante consegue. Uma prensa dessa daqui te dá muita versatilidade para você trabalhar com as suas madeiras aí, para você fazer os seus objetos, cortar, lixar, furar, fazer um monte de coisa. Vale muito a pena e tem muitas vezes que ela faz muita falta. Então assista esse vídeo até o final, já separa os materiais e bora meter a mão na massa. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e segue a gente lá no Instagram. E agora sim, vamos embora pro vídeo. Então o que você vai precisar de material para fazer a sua morsa de bancada, a sua pequena prensa de bancada? Eu estou usando aqui uma barra roscada de meia polegada e eu vou usar meio metro dela. Vou cortar no meio para fazer duas hastes de 25. Eu também vou usar 6 porcas para essa mesma barra e duas arruelas, né, grossinhas assim, não tem muita medida não, mas deve ter uns 2 milímetros de espessura, então é bem espessa. Em relação aos pedaços de madeira, que eu estou usando tudo compensado aqui. Vamos falar primeiro das peças principais. Você vai precisar de 2 pedaços de madeira iguais, cerca de 30 centímetros por 8 de largura. Na verdade, todos deveriam ter cerca de 8, inclusive essa base daqui. Então a gente vai ter a frente, a gente vai ter um batente, os dois tamanhos iguais, e a gente vai ter aqui uma base. Então todos com 8 de largura, esses dois com 30 centímetros de comprimento, e esse daqui com cerca de 38 ou 40 centímetros de comprimento. Aqui eu vou usar 2 ripas para travar as porcas, não tem muito tamanho definido, mas você vai entender quando a gente começar a montar. E mais um pedaço de compensado que eu também vou cortar os manípulos, tá bom? A gente vai usar manípulos e depois eu te dou a medida dos manípulos, que também não é tão importante, é mais para ficar uma coisa confortável na sua mão. Essa ripa de compensado, para fazer os manípulos, vai ser a única que eu vou cortar. Então eu vou fazer a marcação dela para fazer os cortes. E a gente também vai fazer umas marcações aqui no batente e na base, para fazer a furação e entrar com a barra roscada. Então agora eu vou fazer essas marcações, começando aqui pelo manípulo. Como a minha frente tem 8 centímetros, eu preciso fazer um manípulo de um pouco menos do que 8 centímetros. Por quê? Na hora que ele vai girar aqui, se ele ficar parado, virado para cima, ele não pode ter mais que 8 centímetros, senão vai acabar atrapalhando aqui na hora de eu usar a minha prensa. Então eu vou cortar 2 pedaços com 7,5. O que sobrar, eu vou cortar alguns triângulos para reforçar essa união aqui da base com o batente. Então eu vou fazer a marcação para 2 peças aqui de 7,5 e vou cortar. Então aqui eu tenho os meus manípulos e aqui eu vou fazer a marcação da seguinte forma. Eu vou usar o 45 graus no meu esquadro e vou ligar um pouco afastado dessa pontinha aqui, que eu não quero ele tão apertado também. E aí eu ando mais um pouquinho, dou mais um traço para fazer o corte aqui no 45 graus e venho fazendo mais um triângulo aqui. E vou repetir aqui o mesmo processo. Agora eu vou começar a fazer algumas marcações aqui nas peças. Eu estou aqui com a frente e com o batente. Eu vou marcar na frente, vou prender tudo para depois furar. Então eu vou começar marcando para a entrada dos fusos, né, que vai ser o nosso parafuso gigante. Ele está com 8 centímetros, então eu vou achar o meio aqui, fazendo um traçado de 4 com graminha. E da lateral eu vou puxar 4 centímetros. Pode ficar entre 4 e 5 centímetros. Eu também vou marcar aqui essas 2 peças que vão ser o manípulo. Então eu vou também tentar achar aqui o meio do meio. E também já vou aproveitar para marcar aqui a barra. Eu vou marcar no meio, é claro, para dividir em 2. Então eu troquei a lâmina aqui do arco serra para uma lâmina de metal, que é o dente menorzinho, e vou fazer o corte aqui na minha barra. Agora com uma lima você consegue fazer um acabamento aqui na ponta dela para ela entrar mais fácil na porca. Bom, então eu juntei aqui com o sargento a frente e o batente, as duas partes iguais. E eu nivelei aqui pelos topos, tá? Pela lateral e pela parte de cima.
Prendi bem e também fixei na mesa, porque agora eu vou fazer as furações. Eu vou furar com uma broca de meia polegada. O ideal seria com uma broca de 13, para que a barra enroscada passasse livremente, sem pegar na madeira, que é isso que a gente quer. Só que eu não achei minha broca de 13 e eu vou fazer com essa, qualquer coisa eu dou uma lixadinha. Só que essa broca aqui, ela é uma broca que está preparada para metal, então ela praticamente não tem ponta. Isso seria muito difícil de mirar aqui, né, de acertar certinho o buraco. Então, para isso, eu peguei um escariador que eu tenho, né, que é para fazer rebaixo para a entrada de cabeça do parafuso. E como ele tem uma pontinha, eu vou apontar aqui e vou dar uma escariada para pelo menos fazer esse primeiro furo e um convite para a broca que não tem muita ponta. Agora que eu já tenho um centro mais definido, é só eu furar até o final. Eu também botei uma madeira aqui embaixo de sacrifício, para eu ter tudo apoiado e não furar minha mesa. Agora eu vou fazer uma furação aqui no batente para fixar aqui a base. Eu vou fazer o seguinte, como eu vou fixar com o parafuso daqui para lá, eu vou mudar isso aqui de posição, só para fazer a marcação de altura, e agora distribuir a furação aqui. Eu vou botar 4 parafusos. Vou usar de novo essa madeira de sacrifício aqui para furar. Para fazer essa furação aqui do manípulo, eu vou usar o mesmo processo que eu usei aqui. Primeiro eu vou furar com o escariador, depois vou aumentar para uma broca maior. Eu vou ter que tirar essas pontas deles, porque na hora que ele for girar, isso aqui vai acabar atrapalhando. Então eu vou pegar essa lata aqui, que por acaso tem o diâmetro dela, tem exatamente o comprimento, né? A medida maior aqui do meu manípulo. Eu vou posicionar ela aqui no centro e desenhar, seguindo o contorno. E aí eu vou retirar essas pontinhas aqui. Eu poderia fazer esse lixamento com uma lima ou com uma grosa, mas eu vou aproveitar aqui minha furadeira. Eu fiz esse acessório muito simples, com um parafusinho aqui no centro e um círculo de madeira e uma lixa colada. Eu já tenho ele há algum tempinho e eu vou usar para tirar essas partes aqui. Bom, então as peças aqui estão na posição que elas vão ficar. A frente, o batente e o apoio. Eu vou pegar aqui e vou deitar a parte de trás para você entender como é que vão funcionar essas ripas aqui. Ó. Vou posicionar elas aqui, uma aqui atrás e outra aqui na frente. Elas vão servir para travar as porcas aqui no lugar e não deixar as porcas girarem. Então, quando elas estiverem apoiando aqui na lateral da porca, ela não vai deixar a porca girar. Então, eu já tenho um travamento de giro. Só que agora eu quero limitar a porca para ela não ir para cima, né? Se você empurrar ali o fuso com a porca, ela não pode vir para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui em cada lado 2 arruelas para limitar essa distância. Só que o detalhe é o seguinte, a porca ela é muito mais baixa do que o compensado. Eu quero botar essas arruelas bem justas. Então eu peguei aqui algumas arruelas de 15 milímetros e eu vou, com uma broca Forstner de 15, fazer alguns rebaixos aqui para eu conseguir fazer minha porca ficar bem justa. Tem um detalhe também, a porca não pode ficar muito para frente, porque senão ela acaba pegando aqui no fuso, né, na barra roscada, e acaba travando o movimento. Então a gente só pode botar o suficiente para travar a porca mesmo. Por isso eu vou calcular bem essa distância aqui. Duas coisas que eu fiz aqui foi, eu fiz 2 furinhos em volta de cada porca, né, marquei a posição, para elas ficarem bem firmes aqui, né? E outra também é que eu já marquei esse centro aqui para fazer a furação. Então eu apoiei essa ripa daqui, marquei aqui em frente ao furo, fiz isso nas duas e em cima delas que eu vou fazer a furação para minha arruela. E agora eu vou ver a que distância minha arruela tem que ficar aqui, ó, de profundidade, nesse sentido, para ela não atrapalhar o fuso. Agora eu também preciso marcar a profundidade da porca, né? A altura dela, para eu não passar, porque se eu passar vai ser pior ainda, tá? Eu não posso passar dessa furação. O legal de estar furando assim para fora é que a gente consegue ver a marca aqui do limite.
Nas ripas eu resolvi usar só essa partezinha daqui que fixa a porca, né? Que prende a porca. Porque senão iria atrapalhar para botar os triângulos e reforçar toda a estrutura. Então eu vou usar aqui um torno de bancada para prender essa madeira e poder cortar. O torno faz um papel muito similar à prensa que a gente está fazendo, né? A morsa de bancada que a gente está fazendo. Chegou a hora da montagem. Todas as peças já estão furadas, lixadas, está tudo no esquema certinho. Então vou separar aqui as peças menores. Eu também vou separar aqui a frente da nossa morsa. Então eu vou fixar primeiro o batente e a base. A primeira coisa que eu fiz foi marcar a posição dessa peça. Então eu dividi exatamente o mesmo espaço e dei uma marcação aqui. Eu também fiz alguns pré-furos para facilitar aqui todo o processo. Eu vou usar parafuso de 5 centímetros para fixar uma peça na outra. Agora eu vou virar a peça de costas e usando uma cola instantânea, como uma Super Bonder, só que essa daqui se chama Tech Bond, eu vou colar os triângulos aqui nas pontas e aonde eu alinhei aqui a furação dele. Então eu vou passar um pouquinho de cola e depois vou completar com parafuso. Vou alinhar aqui com a lateral bem direitinho. Os 4 já colados, depois eu vou fixar aqui com parafuso na frente e aqui também para dar uma reforçada geral. Agora com uma broca bem fininha, eu vou fazer um pré-furo aqui para a madeira que está recebendo o parafuso não estourar. Agora eu vou fixar esses triângulos pela frente. Agora a gente tem um conjunto bem reforçado e uma superfície não vai inclinar em relação à outra de jeito nenhum. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essa furação aqui virado para baixo e para fora da mesa. Por isso que eu vou usar aqui a quina da mesa para colocar os 2 fusos com uma porca na ponta de cada um. Agora que eu sei que a porca está na posição exata, eu vou pegar as travinhas, né? E vou começar a colar aqui. Dá só um pinguinho de cola porque eu vou fixar com parafuso depois. Agora é só fixar tudo com parafuso. Agora é só colocar e fixar as arruelas. Encaixa elas nos furos. E fixa com um parafusinho de 13 milímetros. Agora que eu já fixei tudo aqui por dentro, já montei os manípulos, está tudo pronto. Está na hora da gente montar. Então, ó, eu vou botar uma arruela aqui antes de entrar com o meu fuso. Percebe que o manípulo está girando, ó, e ele não está batendo aqui na parte de baixo, assim como não está ultrapassando a parte de cima. Lembra que a gente fez ele um pouquinho menor, ainda deu essa curvada aqui, ó. Então nenhuma parte dele chega. Agora com outra arruela eu faço o mesmo processo. Agora é só chegar lá um pouquinho aqui para frente, prende com o sargento de um lado e do outro. E aí é só você botar o seu pedaço de madeira aqui. Aí você tem um pedaço de madeira fixo. Você pode trabalhar com uma superfície assim mais em pé. Você pode fazer cortes assim no topo. Então é muito bom para você trabalhar com o topo da madeira. Você pode, por exemplo, também botar a madeira assim, né? Tamanho até um pouco maior. E fazer, por exemplo, um lixamento. Muito bom também para lixar topo, né? É bom para trabalhar com o topo da madeira. Você quer fazer um encaixe aqui, você consegue botar sua peça aqui. Inclusive você consegue também cortar uma peça, né? Você bota uma peça aqui de um tamanho e faz o que a gente precisou fazer aqui, inclusive.
Ficou show de bola, né? Essa solução aqui de travar a porca com 2 pedacinhos de madeira e mais arruela, ela evita com que a gente precise ficar cavando na madeira com o formato exato da porca. Então muita gente não sabe fazer isso, não tem habilidade suficiente, então desse jeito aqui é muito mais simples e resolve o problema, ó. Tá realmente uma rocha, tá muito firme mesmo. É isso aí, fazedores, a gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui. A minha prensa, a minha morsa de bancada, ela já tá aqui, ó. Ficou muito legal, né? Eu adorei as soluções dessa ferramenta e com certeza vou usar bastante. Ela é pequenininha, dá para guardar em qualquer lugar e é muito versátil. Legal demais, né? Então, se você gostou desse vídeo, se você quer aprender a fazer marcenaria, fazer vários objetos com várias técnicas, mas com ferramentas simples, se inscreve aí no canal, acompanha o nosso trabalho, segue a gente lá no Instagram também que você vai adorar. Tem muita coisa boa que eu aposto que você ainda não conhece. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!